Abrir a Bíblia na primeira epístola, na epístola de Paulo, na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Vou dar um tempinho aí para os irmãos encontrar, está no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, às igrejas. Toda honra e glória seja dada ao único e eterno Deus de Israel. A palavra do Senhor nessa noite, que está em Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual eu estou também preso, para que manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Vamos falar com Deus? Pai querido, nós te damos graça pela tua palavra mais uma vez neste lugar. Que o Senhor mais uma vez venha falar conosco, Pai, através da tua santa e gloriosa palavra. Abençoa a todos que aqui estão nessa noite, também aqueles, Pai, que ainda nos ouvirão, nos assistirão da sua casa, onde estiverem, através do canal Ebenezer Oficial. E que essa palavra possa abrir o nosso entendimento, para que nós possamos continuar fazendo a tua obra da melhor forma possível. E assim nós te agradecemos mais uma vez, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Podeis tomar o seu lugar, irmão, pode ficar à vontade. Meus queridos e amados irmãos, a palavra que lemos aqui nos fala da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. Antes de encerrar a carta, Paulo vai fazer questão de dizer estas palavras, pedindo oração, para que haja sabedoria no falar. Nós que servimos a Deus, nós precisamos orar e nas nossas orações pedir a Deus que nos dê sabedoria, para que nós possamos falar como convém falar a cada pessoa, a cada um. E ele orando, ele continua dizendo na carta, e pede oração por ele, que também precisava que Deus abrisse a porta da palavra. Abrir a porta da palavra, Paulo está dizendo acerca de evangelizar, levar a palavra, irmão. Se Deus não abrir a porta da palavra, nós não conseguimos fazer nada. Talvez você já se encontrou em uma situação de querer falar de Jesus e não consegue, porque faltou que a porta da palavra fosse aberta. Porque quando a Bíblia diz que não somos nós que falamos, mas que o Espírito Santo de Deus falará através de nós, Paulo está dizendo, ore também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. E ele vai dizendo o seguinte, para estar falando do ministério de Cristo, pelo qual eu estou preso, para que manifeste como me convém falar. Olha só como é o Espírito Santo. Se nós olharmos hoje, muitas pessoas falam com suas próprias palavras, mas o povo da igreja primitiva, no tempo dos apóstolos, eles eram o instrumento que Deus falava através deles. Eles não falavam o que eles queriam falar, mas sim entregavam aquilo que Deus lhe ordenara que fosse entregue. Então eles disseram que manifeste como me convém falar, andai em sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. É muito importante, porque esta palavra, nesse conjunto de versículos que lemos aqui, vai nos falar sobre relacionamento. Nós vivemos um relacionamento interno na igreja, e nós sabemos que para se relacionar não é fácil, tão fácil como falar.
Falar de relacionamento é uma coisa, e viver o relacionamento é totalmente diferente. E é isso que nessa noite, através destes versículos, Deus vai falar ao nosso coração. Agora, o que será por que é tão difícil manter relacionamento com outras pessoas? Por que relacionar não é tão fácil? É porque é necessário uma convivência, é necessário uma aproximação, é necessário para que se haja um relacionamento, porque quando se relaciona, você começa a ver defeito que antes você não conseguia ver. É por isso que é difícil o relacionamento, porque aparentemente, eu olhando aqui para muitos irmãos, eu olho e penso uma coisa, mas quando eu começo a me relacionar, eu começo a ouvir e ver coisas que eu jamais esperaria em ouvir ou ver, e isso nos traz o quê? Indignação, decepção, e é por isso que o apóstolo Paulo está falando aos Colossenses, para que eles tivessem cuidado com o que eles iam falar, que nós possamos orar pedindo Deus que nos dê sabedoria no abrir da nossa boca. Relacionamento, seja ele familiar, no ministério, com as pessoas que estão aqui, que estão lá fora, é algo que precisa acontecer. Ninguém nasceu para viver só, ninguém nasceu para ser uma ilha. Nós precisamos conversar, nós precisamos dialogar. Relacionamento, quando está acontecendo, os defeitos vão começando a aparecer. É como um casal, quando eles conhecem, namora é uma coisa, mas quando casa, começa a ver coisa que ele jamais imaginaria que iria ver ou ver. É como um quadro. Eu sempre gosto de mostrar aqui, você está olhando de longe aí, esse quadro aparentemente está perfeito, a pintura dele, mas se você se aproximar como eu estou aqui, você vai ver os defeitos. Relacionamento é aproximar-se, é estar vivendo intimamente, não é somente de longe. Fulano é bom, fulano ciclano é uma maravilha, mas quando há um relacionamento é que se descobre verdadeiramente quem é quem. E é no relacionamento é que nós precisamos ser sábios para não desfazer amizades, para não quebrar aliança, porque se no relacionamento, alguém que entra na igreja, entra e vai embora, você não está relacionando. Você que entra no culto, assiste, ouve a palavra e vai embora, não é esse relacionamento que nós devemos ter um relacionamento mais profundo com nossos irmãos, conversar, bater um papo, trocar conversa, e quem sabe nessa conversa, você vai perceber que essa pessoa não é tão má como muitos dizem que são. Numa conversa, num dia, estando os dois juntos num lugar, você vai perceber que fulano não era tão bom como muitos diziam que ele era. As coisas na vida é assim. É por isso que muitas pessoas não conseguem congregar, não conseguem servir a Deus, porque no primeiro embate, na primeira decepção do relacionamento, ele foge. Eu não quero mais. E não é isso que Deus quer com cada um de nós. Relacionar-se entre os irmãos, nós sabemos que há muitas pessoas que têm dificuldade, mas também não é o fim. Há uma saída. É só a gente começar a orar e buscar no Senhor, e Ele nos abrirá a porta da palavra certa. Porque se a pessoa tem defeito e eu também tenho os meus, um pode ajudar o outro. Mas para isso a porta da palavra precisa se abrir. Porque se a porta não se abrir, vai haver crítica, apontamento, palavras que não edificam.
Mas quando a porta de joelhos dobrados no chão se abre, você consegue ver, além dos defeitos, uma pessoa que pode ser muito útil na obra de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ele está chamando a atenção e dizendo: tome cuidado, ore por nós. E ele continua dizendo que nós temos que ter cuidado com o nosso relacionamento com as pessoas. Romanos 12, 18, a Bíblia vai dizer, na NVI, na nova versão inglesa, diz o seguinte: dependendo de nós, estando em nós, fazei de todo o possível para viver em paz com todos. É a palavra de Paulo dizendo, mais uma vez, se dependendo de cada um de nós, que nós procuramos viver em paz com todos os homens. Não é bom que haja intriga, discórdia, contendas, mas que haja paz. Se depender de mim, não vai ter briga. Se depender do missionário Oswaldo, também não. Mas se depender de algumas pessoas, a briga vai acontecer, porque tem alguém ainda que não nasceu de novo, que ainda está no processo, que ele diz: se pisar no meu pé, se fizer isso, eu vou revidar. E o Deus que nós servimos nos ensina que nós devemos ter paz com todos os homens. E como podemos ter paz com todos os homens, se existe pessoas que nem da gente gosta, que nos odeia a ponto de quando te ver em algum lugar, corta caminho para nem olhar para você? Eu cantei um corinho aqui e disse o seguinte: a paz que eu sinto na minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas sim é porque eu sirvo ao meu Deus. E se o Deus que você serve, o Deus que excede todo entendimento, está habitando em você, agindo em você, as indiferenças vão desaparecer, as perseguições não vão te atingir, e no momento e na hora certa, você vai dar água a quem tem sede. No momento e na hora certa, tu darás o de comer àquele que tem fome. E isso fará com que ele vai pensar e dizer: mas fiz tanto mal para essa pessoa e ele sempre me fez o bem, meu Deus me perdoa, porque eu fiz tudo errado. E aí a Bíblia diz: e amontoará sobre a cabeça dele ou dela brasas vivas, ou seja, consciência está funcionando. Nada melhor do que você viver em paz com todos os homens. Quando um não quer, dois não vai brigar. Não briga. Eu quero brigar, mas eu não vou brigar. Eu quero contender, mas eu não vou contender. E então a palavra que nós lemos diz que nós devemos então agir sempre com palavras agradáveis e temperadas com sal, para falar com todos, para que saibais como convém falar com cada um. Se aqui dentro da igreja é difícil muitas das vezes se relacionar, imagina o cristão ter que se relacionar com o povo que está lá fora, porque o que Paulo está falando aqui é para pessoas que estão fora. É por isso que ele está dizendo no versículo aqui: andai com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. Ou seja, precisamos ter sabedoria para falar com aqueles que ainda não conhecem Jesus. E o tempo de remir o tempo, não perca tempo, porque muitos estão perdendo tempo e não estão falando de Jesus para quem precisa ouvir. Agora, não seja um crente chato, porque tem crente que é chato, tem crente que ele acha que é melhor do que todo mundo, ele acha que é mais santo do que todos, e ele já chega
tirando a pessoa do sério. Não é isso que é sabedoria. Se você conhece alguém no seu trabalho, na escola, na rua, no comércio, seu vizinho da direita ou da esquerda, haja com sabedoria, e se não tem, ore a Deus para que Ele abra a porta da palavra para você, e quando chegar o momento certo, você vai ter a oportunidade de introduzir a palavra do Evangelho, e essa pessoa vai olhar e dizer assim: obrigado, porque a palavra que tu me falaste me ajudou e está me ajudando. Então precisamos relacionar com as pessoas. Nós, que igreja do Senhor, a obra não está aqui dentro, a obra está lá fora. É por isso que a Bíblia está dizendo que nós devemos andar em sabedoria para com os que estão de fora. Porque por muitos crentes não ter sabedoria, muitos que estão fora não vêm para a igreja, porque se tornaram crentes hepáticos, crentes que muitas das vezes, em vez de edificar, ele destrói, em vez de consolar, ele traz pavor. Então nós precisamos, como igreja de Cristo, com muita responsabilidade e cautela, falar e ter cuidado aonde nós entramos, aonde nós vamos entrar, aonde vamos sair, e sair de cabeça erguida, glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz: não julgueis uns aos outros. Quem és tu para julgar o servo alheio, se tu também comparecerás diante do tribunal de Deus? Ah, porque agora eu saí do mundo, entrei na igreja, sentei no banco e sou membro, aí eu sou o bonzão, o bambambam. Não, nós não podemos esquecer da onde Deus nos tirou, e ter a humildade de, quando sair lá fora, abraçar aqueles que necessitam de um abraço nosso, uma palavra temperada, uma palavra que edifica, uma palavra que fortalece, uma palavra que vai trazer vida para aquela pessoa. Mas para fazer e se relacionar com as pessoas, a primeira coisa que nós temos que ter é o amor. Sem amor, nós não conseguimos fazer nada. É por isso que 1 Coríntios 13 diz que o amor, ele é o fundamento. O Evangelho se resume em amor, não em amor em palavras, mas em atitude. Amor que socorre o necessitado quando precisa. Porque tem muita gente que se tornou um mero religioso, porque ele diz que ama, mas quando chega a hora de ajudar, ele recua, ele omite, ele comete o pecado da omissão, porque ele vê a necessidade e não faz. E a Bíblia diz: se nós ver alguém e saber que podemos ajudar, e nós não ajudamos, nós pecamos. Não é só crente, a nossa missão, a nossa obrigação é ajudar quem precisa, quem Deus coloca na nossa frente. Mas aí nós nos tornamos meros religiosos e criamos um mundo nosso e ficamos dentro dessa bolha, e nós achamos que não podemos falar com ninguém, nem tocar em ninguém, porque tudo é pecado, tudo é morte, tudo é destruição. E como é que nós vamos levar a palavra de Deus, e quem vai ouvir se não tem quem pregue? Pregar aqui na igreja é bom, mas pregar lá fora é muito melhor. Pregar num bar, numa encruzilhada, numa feira, numa praça é muito melhor, porque ali tu tens a oportunidade de falar para Jesus, para quem realmente precisa de ouvir a palavra de Deus. Mas para falar da palavra de Deus tem que ter sabedoria, porque senão vai falar o que não devia falar. Em vez de edificar, destrói. Em vez de ganhar, vai afastar mais a pessoa ainda. Então, queridos e amados irmãos, o amor, ele é a base do nosso ministério, da nossa vida.
Mateus capítulo 5, versículo 44 a 46, a Bíblia vai falar sobre esse amor. E no final a Bíblia diz que nós devemos amar até os nossos próprios inimigos. Amar quem nos ama é fácil. Ajudar quem nos ajuda é muito fácil. É troca de favor. Agora, ajudar quem te odeia, quem te persegue, quem te critica, quem te aponta, aí quando chegar o momento de ajudar e você vai lá e estende a mão, aí prova que verdadeiramente tu és um servo, uma serva de Deus. Deus todos os dias coloca pessoas na nossa frente para ver a atitude que nós teremos diante da necessidade de cada uma daquelas pessoas, seja ela qual for. E é um momento que nós precisamos ter a palavra, ter sabedoria para tratar cada uma dessas pessoas, independente que se é amigo ou se não é, se é estranho ou estrangeiro ou conhecido, não importa, você é diferente, você faz a diferença. Você é alguém que não é antipático, você não é alguém que rejeita, você não é alguém que as pessoas querem ficar distante de você, você é alguém que quando você chega, as pessoas têm prazer em conversar com você. Sabe por quê? É porque as tuas palavras são sábias, as tuas palavras edificam, e você não faz acepção de pessoas, porque elas ainda não se renderam aos pés do Senhor Jesus, ou independente da religião dessa pessoa. Irmão, muitas das vezes a gente tem mania de chamar pessoas para a nossa igreja. Vamos lá na nossa igreja, chamamos o católico, o espírita, e por que a gente não vai na igreja deles? No local onde eles frequentam, não é verdade? E a gente acha que isso é certo, e estamos errados, porque o que tem? Vai lá na igreja católica, você não tem um amigo lá, vai lá um dia numa missa, senta lá, e um dia ele vai vir aqui, e quando chegar aqui, Deus pode fazer a obra. Mas sabe o que a gente faz? Ah não, eu quero a distância disso aí, nós não vamos ganhar eles para Jesus nunca. Mas o que prevalece é o Espírito Santo de Deus. A diferença não está na religião, a diferença não está no local, a diferença está no Deus que habita dentro de você. Quando o apóstolo Paulo diz, orai por nós para que nos abram a porta da palavra, ele está dizendo, se o Espírito Santo de Deus não falar, não acontece nada, mas se ele falar, haverá resultado. Seja quem for, quando ele se depara com alguém que tem a porta da palavra aberta, ele é impactado pelo poder de Deus. E nesta noite, aqui neste lugar, o Senhor está dizendo, relacionamento é algo profundo, que precisa ser executado por todos nós, não só aqui, mas lá fora principalmente, tem pessoas esperando por nós, tem muitas pessoas esperando por mim e por você, e elas precisam ouvir a palavra. Sem dúvida, um bom relacionamento começa regado com muito amor, carinho pelas pessoas. É importante lembrarmos que o amor não é apenas uma opção. Amor não é apenas opção. Eu amo quem eu quero, está certo? Não. Eu vou amar quem eu quero, está errado. Amor é mandamento de Deus. A Bíblia diz em João 13:34, que é um mandamento amar o nosso semelhante, independentemente de quem é essa pessoa. Amar não é opcional, não é eu que... Hoje nós estamos vivendo isso, eu amo fulano e não quero saber de ciclano, eu amo fulano e eu não quero saber de ciclano. Isso não é amor de Deus, isso não é amor de Cristo.
Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário de braços abertos, Ele estava declarando, dizendo: Pai, está tudo consumado, tudo que eu vim fazer aqui eu fiz, Pai, e esse povo aí, Pai, está todos agora livres para servir e adorar o Senhor, só basta eles quererem. Então Deus morreu, não foi só pelo pastor Roberto, pela igreja A, igreja B, Ele morreu por toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está vendo como é grande a expressão, o amor de Deus? Porque com esse amor você consegue transpor barreiras. Com esse amor você consegue entrar onde ninguém consegue. Com esse amor você consegue fazer obras extraordinárias da parte de Deus. Então não é opcional, eu amo quem eu quero e quero desamar. Não, é mandamento. Amai-vos. Primeira carta de João 4:20 diz assim: se disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é um mentiroso. Se nós dissermos eu amo a Deus, aleluia, Senhor, eu te amo, mas eu odeio o meu irmão, eu sou um mentiroso. Porque se tu não consegue amar o teu irmão que tu vê, como tu vai amar um Deus que você não vê? Hipocrisia. Tem muita gente vazia, tem muita gente enganada, equivocada, tem muita gente construindo torres de Babel, tem muita gente fazendo de forma errada aquilo que deveria estar fazendo da forma certa. Ele está no lugar certo, mas com a motivação errada. Tem muita gente vivendo para si. Mas a Bíblia diz que assim como Deus visitou o povo que estava construindo a torre de Babel, e ele confundiu as línguas, e ninguém entendia mais ninguém. Quando a obra ela é em prol de nós mesmos, Deus uma hora visita esta obra. E quando Deus percebe que o fundamento dessa obra não tem amor, mas o homem só quer se aparecer, quer se engrandecer, Deus confunde e Deus espalha, e não fica nada no lugar. Sabe por quê? Ele é o dono da obra. Tem muita gente equivocada, tem muita gente servindo a Deus e distante da realidade do que é o amor de Deus. Um dia tivemos a oportunidade de estar com alguém no hospital, e a pessoa preocupada, falando: pastor, mas o senhor era para estar no culto, fazendo a obra. Eu disse: irmã, isso aqui é a maior obra que existe. Porque obra não é pegar o microfone e falar, isso aqui é nós temos que dar continuidade, mas a maior obra é aquela que nós estamos executando. É a oportunidade que você tem de ajudar alguém que precisa de você. Aí tem gente que na teoria está vivendo, mas na prática está morrendo. Vivendo só na teoria, falar é fácil, todo mundo fala, mas na hora de executar e fazer, aí é que coloca a palavra em prática. Muitos milagres, muitas portas estão fechadas porque a palavra não está sendo colocada em prática. Fala-se muito e faz pouco. E a palavra de Deus só tem resultado quando você põe ela em prática. É por isso que a Bíblia diz: ainda que você dê um copo de água fria, é algo simples, não é dar água para alguém, mas você não perderá o seu galardão, porque você cumpre a palavra, você está relacionando e ajudando alguém, é cumprimento da palavra de Deus. Então, queridos, se não houver amor, nós não vamos conseguir relacionar, principalmente com as pessoas que estão lá fora, porque cria-se uma visão equivocada que tem que ficar distante dessas pessoas.
E essa é uma visão totalmente errônea. Não é você praticar e fazer o que eles estão fazendo, mas você precisa respeitar as pessoas. Porque tem gente que chega e já quer resolver a vida da pessoa da noite para um dia. Não é assim não. Respeita a fé de cada um e apresenta o Deus que você serve. E logo, logo ela vai olhar e dizer assim: eu também quero servir ao Deus que você serve, porque eu vejo que tu és diferente. Eu sinto algo diferente quando eu converso com você. Então, vamos pedir a Deus essa sabedoria. Segunda coisa importante para que nós possamos relacionar, tanto aqui como com as pessoas, principalmente lá fora, é a questão respeitar as pessoas. Honrar as pessoas e respeitá-las é ter disposição de se relacionar com a pessoa sem julgar. A Bíblia diz em Tiago 4, versículo 11: não julgueis uns aos outros. É porque o crente, pela falta de sabedoria e a falta de entendimento, ele muitas das vezes julga as pessoas. Às vezes, numa conversa com alguém, a pessoa diz assim, o ímpio: quem é você? Eu sou crente. Você sabe se você vai para o céu? Claro que eu vou. E você vai para o inferno. Se você não aceitar Jesus, tu está condenado, você vai para o inferno. Irmão, nós precisamos ter sabedoria, respeitar as pessoas. E você precisa entender uma coisa: quando Jesus enviou os discípulos, ele disse o quê? Aonde vocês chegarem e vos receber, entrai e ficai ali. Mas aonde não vos receber, o que ele diz? Sacode o pó dos vossos pés e vai embora. Ou seja, não questione com ninguém, não debata com ninguém. O evangelho não é para ser discutido com ninguém. O evangelho é para ser pregado, e se alguém quer ouvir, bem; se não quer, a Bíblia nos mostra e nos ensina que não devemos dar pérolas para os porcos. O que é dar pérola para porcos? É você, em meio a uma situação, entrar em conflito, em discussão, e ficar lançando e lutando com alguém que não tem o entendimento que você tem, a sabedoria que você tem. Você nunca viu Jesus discutir, brigar com ninguém. Ele sempre confrontou o pecado, mas ele sempre respeitou as pessoas. Ele sempre fez totalmente diferente do que muitos andam fazendo na atualidade. E é por isso que muitas das vezes o nosso ministério não tem sido acrescentada salvação de vidas, porque falta amor e falta o respeito. Nós temos que aprender que cada situação é uma situação e cada tempo é um tempo. Eu já vi na caminhada pessoas entrar em casa das pessoas, arrancar as imagens de escultura, pisar e quebrar tudo. De repente o marido chega, quase mata a mulher. E cadê aquele crente que eu vou matar ele? Por quê? Ele foi lá e fechou a porta. A porta foi aberta, ele chegou lá e ficou conversando sem sabedoria. Irmão, haja com sabedoria. Porque aquela pessoa, você entrar ali, porque muitos crentes já é taxado de criticar e apontar. Aí, essa é coisa do capeta. O capeta está ali naquele quadro. O capeta está aqui atrás, não sei de onde. Aí você entra na casa de uma pessoa, até espírita, ou seja lá qual for, está cheio demais, você senta, conversa, compartilha, talvez até se alimenta, faz uma oração, vai embora, a pessoa faz o quê? Poxa, diferente. Esse crente é diferente.
Todos que vieram aqui ou só passaram já começaram a apontar, a julgar, dizendo que aquilo é coisa maligna, é coisa do inferno, e de repente volta aqui de novo, a porta está aberta, e daqui um pouco aquele que até era o idólatra, agora está dizendo: eu também quero servir a esse Deus. Eu estou sentindo que isso aqui não é de Deus. Eu vivi enganado até agora, mas agora eu quero tirar isso aqui, porque a honra e a glória é só para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi um grande missionário porque ele sabia entrar e sair. E mesmo com toda a sabedoria e tudo, havia as perseguições, mas ele sabia entrar e sair nos lugares. E pela porta da palavra que foi aberta ao missionário Paulo, ele ganhou muitas e muitas almas para o Senhor Jesus. E as escritas, inspirada pelo Espírito Santo, usando o servo do Senhor, até hoje estão salvando milhões e milhões de pessoas. Então, queridos, não faleis mal um dos outros, porque isso nós vamos transgredir a palavra, a lei de Deus. É ter a capacidade de conhecer a importância do outro e aprendendo a respeitar a diferença das pessoas. Nós precisamos reconhecer a importância que cada um tem. Nós formamos junto um corpo. Ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais diante do Senhor. O pé não pode dizer que não precisa da mão, ou a mão do olho, porque todos precisam um do outro. Então vamos ver a importância do outro, aprendendo a respeitar a diferença das pessoas. Ninguém vai ser como eu. Tem gente que ele quer gabaritar, ele quer colocar você, faz igualzinho eu. Seja um clone, né? Você vai ser o meu clone. Irmão, cada um é cada um. Cada um tem sua digital. Cada um tem sua forma de falar, de agir, e ninguém é igual a ninguém, mas tem pessoa que ele não respeita as pessoas. Respeite o jeito de ser de cada um. Agora, Deus vai modelando, vai trabalhando, vai ensinando. Agora, aquilo que é errado, Deus vai trabalhar. Mas se a gente não dá a oportunidade, o tempo para Deus trabalhar, a pessoa vai embora sem ser trabalhada, por causa da nossa ignorância, da nossa violência. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos relacionar com sabedoria. Vamos pedir Deus que nos abra a porta da palavra. Tiago está dizendo: quem não tem sabedoria, peça para Deus que Ele dá. Pastor, eu não tenho paciência. Então fica onde você está e não vai aonde você não deve ir. Porque se você não tem paciência, não vai dar certo. Não vai dar certo. Espera primeiro Deus trabalhar a sua paciência, aí você vai. Porque quando você chegar lá, vai dar tudo certo. Vai funcionar, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter salvação, vai ter comemoração com alegria. Mas se chegar lá de qualquer maneira, não vai prestar. Nós precisamos pedir a Deus graça. E diz assim, que nós não devemos falar mal dos outros, mas respeitar um ao outro. Jesus aborrecia o pecado, mas amava e respeitava as pessoas, independentemente do que elas eram, de quem elas eram. Então isso é algo muito importante. Se Jesus, que Ele sendo o próprio Deus, em Filipenses 2, né, diz assim, que Ele sendo o próprio Deus, Ele não se usurpou ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se aniquilou, se tornando em forma de servo e tendo morte e morte de cruz. Pelo que o Deus o exaltou sobremaneira, e o nome dele está sobre todos os nomes, que é no céu, na terra ou debaixo da terra. O nome de Jesus está sobre todos os nomes.
Deus quer te usar, mas você precisa entender que nós precisamos pedir Deus graça e sabedoria para entrar, sair, conversar menos. Tem gente que conversa demais. Você sabia que tem um provérbio que diz que a pessoa que conversa pouco entre o sábio, ele se passa por sábio? Porque tem gente que não sabe nada e ele chega querendo mostrar que sabe de tudo, as pessoas olham e falam: coitado, vai sofrendo um ridículo, porque conversa demais. Tem gente que é assim, entra na conversa dos outros, sem ser chamado. Provérbio, são 31 capítulos, e cada um capítulo é para um dia. Se nós bem soubéssemos, nós leríamos todo dia um capítulo de provérbio, e nós seríamos pessoas sábias, inteligentes, e não entraríamos em situação complicada. Tem pessoas que ele vê uma situação, ele vai lá e quer entrar, e a Bíblia diz que é como pegar um cão feroz pela orelha. Provérbio diz isso. O que acontece quando se pega um cão, um pitbull aí, louco, pela orelha? Ele vai estraçalhar seus braços, a sua vida. Então tem situação que você tem que ficar quieto. Tem gente que ele age no impulso. Quando ele vê, ele já está no meio, já está falando, está fazendo, já entrou numa confusão que nem dele era. Tem gente que morre fora do tempo porque ele entrou numa confusão que não era dele. Ele pegou a dor que não era dele, ele queria resolver aquilo. Irmão, peça sabedoria a Deus, porque senão nós não vamos a lugar nenhum. Mas o crente sábio é diferente. Ele olha, observa, e alguém diz: ei, não vai fazer nada não, não vai fazer nada não, e ele está em paz. E a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Ele já entendeu que ali não dá, ali não cabe ele, não adianta. Então vamos pedir a Deus essa graça para que nós possamos vencer as batalhas. Então, primeiro passo para se relacionar é amar. Segundo, respeitar. E terceiro, relevar. Relevar quer dizer ser flexível. Também deixar passar, abrir mão do direito. Isso é alguém que releva. Tem pessoas que relevam aqui? Tem? Se tem, levanta a mão. Tem muita gente em dúvida, né? Meu Deus, essa palavra está sendo forte, irmão. Por quê? Porque relevar é ser flexível. O que é flexível? Já viu um elástico? Ele é flexível. Ele está pequeno, daqui um pouco ele cresce, depois fica pequeno de novo. E para relacionar, se você não for flexível, você não chega a lugar nenhum. No primeiro embate, tem gente que ele está tão flexível, que ele já esticou até além da conta. Mas quando pensa que vai quebrar, ele encolhe e volta ao seu lugar de novo. E sabe o que é isso? Pessoas que têm a porta da palavra aberta. Pessoas que têm sabedoria da parte de Deus. Então, se nós observamos a palavra de Deus, ser flexível, deixar passar. Às vezes a pessoa maltratou, a pessoa inteligente faz o quê? Faz de conta que nem ouviu aquilo. Talvez alguém fez de propósito, pastor Isaías, para te ferir. Aí chegou lá e falou assim, jogou a indireta para o seu coração, e você deixou passar. O Espírito Santo de Deus revelou e disse: Ele quer te tirar da brecha, Ele quer te tirar da bênção. Fica na posição, deixa passar. Você ficou sabendo, falou isso de você. Quem? Vamos lá agora, deixa eu pegar o 38 aqui, pronto. Peixeira na cintura, eu sou nordestino. Vou rasgar o bucho dele de cima e embaixo. Deixa passar.
Estão dizendo que você é ladrão, estão dizendo que você é mentiroso, você é adúltero, você é isso, você é aquilo. Deixa passar. Fica na tua posição dando glória. Não sai da obra que está sendo realizada. Sabe quem é que quer tirar da obra? É Sambalate, é Tobias, é Manás. São estes aí, o Gesem da vida, que quer te tirar da obra. Aí manda a carta lá, e ele vai mandar a carta para o servo do Senhor parar a obra, e ele não vai parar. Sabe por quê? Porque quem é de Deus consegue identificar o que está por trás da trama, o que está por trás do banquete, o que está por trás daquilo que aparentemente é belo e é bonito. Então ele disse: diga aí para esse bando de raposa que a obra aqui eu não posso parar, porque eu estou envolvido numa grande obra. Então relevar é ser flexível, deixar passar ou abrir mão do direito. Meu irmão, isso não é fácil. Você muitas das vezes deixar o errado falar que está certo e você abrir mão para não ter problema, isso não é brincadeira. Mas é assim que um cristão tem que agir. Infelizmente é desse jeito. Porque Jesus, ele nos deu exemplo em tudo. Jesus fez tudo da forma correta para nos ensinar. Então, em nome de Jesus, se acontecer alguma coisa, Romanos capítulo 15, do 1 ao 2 diz assim: que aquele que é forte deve suportar os mais fracos. Eu posso, mas não me convém. O crente pode fazer qualquer coisa que ele quiser? Sim ou não? Pode, mas só que não convém. O crente pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode, só que isso convém para você? É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu faço o que eu quero. Claro que você faz o que você quer. Só que em tudo nessa vida existe a tal da consequência. É a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Quem planta amor, recebe amor. Quem planta o perdão, recebe perdão. Mas quem planta vento, ó, o barco está balançando, aí está perguntando: mas por que isso está acontecendo? É Deus dizendo: muda o seu comportamento, haja de forma diferente, porque a porta da palavra vai se abrir para você. É impossível ter um bom relacionamento sem ser flexível, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento no ministério, com as pessoas lá fora. Só vai haver bons resultados se a pessoa for flexível. Tem gente que fala assim: eu sou igual o Pedrão, cheguei e tem que resolver na pancada. Comigo é assim, é desse jeito. Irmão, isso aí é natural acontecer, esse pensamento na nossa vida, e até nós mesmos. Às vezes a gente fala, porque somos seres humanos, somos falhos, mas Deus não nos quer assim. Deus, se nós olhar os frutos do Espírito, nós vamos ver que os frutos do Espírito é bondade, é amor, fidelidade. Então assim, são uma série de coisas que mostram o que é o fruto do Espírito. E se a gente pratica contrariamente, não são fruto do Espírito, mas são frutos da carne. E a carne, ela só quer o que não presta, só faz o que não presta. E o maior inimigo que a igreja tem não é o diabo, é a carne. Porque essa está com você dia e noite. O diabo vem, tenta, vai,
mas essa daí está contigo, não tem como escapar dela, se não for através de jejum e oração. Só tem um meio de viver nesse corpo e fazer a vontade de Deus, orando, jejuando, buscando na palavra a cada dia, e mortificando esta carne. Caso contrário, queridos e amados irmãos, nós vamos viver como crentes que vamos fazer confusão, vamos trazer e fazer, em vez de trazer o que edifica, vamos destruir, porque na carne não dá para fazer a obra de Deus, tem que andar no Espírito. Está na carne, mas tem que estar no Espírito. Está no corpo físico aí, é claro, mas tem que estar ligado na videira que é Jesus Cristo de Nazaré. Os seus pés pisam na terra, mas o teu coração pulsa no céu. Crente é assim, ele está andando aqui, mas está ligado à atmosfera espiritual. Ele está aqui, mas está ligado. Deus repreenda, Deus quebra esse laço, Deus abre essa porta, Deus vai na minha frente, Deus faz esta obra, e assim a obra é feita. Mas o crente carnal, irmão, é difícil, que ele bate o pé e fala, é desse jeito e acabou, eu não abro mão. Fica dentro da igreja, achando que está fazendo birra para pastor. Tem gente assim dentro da igreja, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar aqui, sou talentoso, sou talentosa, e não vou fazer nada só para mostrar para esse pastor que eu sou importante e ele precisa de mim. Enquanto ele não vir se humilhar, eu não vou fazer. Crente carnal, irmão. Mas nós não estamos aqui para ignorar essas pessoas, nós estamos aqui para orar por elas e mostrar para elas que o Deus que nós servimos é lindo, é maravilhoso, e a obra que Ele entregou nas nossas mãos é muito grande, e nós não podemos parar e deixar de fazer essa obra. Uma pessoa para relacionar tem que ser flexível, e se nós formos pessoa para relacionamento e querermos sempre ter razão, não vamos conseguir relacionar com ninguém, porque tem pessoas que eles sempre têm que ter razão. Tem hora que nós temos que abrir mão do nosso direito para que o nome de Jesus seja glorificado. Tem hora que tu tem que deixar passar, tem hora que você tem que fazer de conta que nem ouviu, nem escutou, e prosseguir na caminhada, porque se nós quisermos sempre estar com a razão, nós não vamos relacionar com ninguém. Já viu que a pessoa, tudo dele tem razão, ele não aceita palavra de ninguém, ele não aceita conselho, não, vai para lá, eu sou o manto vivo de Deus na terra, vai para lá, eu não preciso de conselho de ninguém. A Bíblia diz que tem momento de falar, mas tem momento de ficar calado. Tem momento que você ensina, mas tem momento que você está sendo ensinado. E nós temos que entender que a obra de Deus é algo sobrenatural, muito lindo, muito maravilhoso, mas nós precisamos entender o querer e a vontade de Deus na nossa vida. Ah, mas eu sou o pastor, o membro não pode orar? Claro que pode. Eu sou o pastor e o fulano não pode me entregar uma revelação porque eu sou o pastor presidente. Ah, meu Deus do céu. Mas é claro que o irmão tem o direito de vir entregar, e se Deus está falando, eu tenho que ficar calado e ouvir. Uai. Porque nós não somos nada, somos pó e cinza. Grande aqui é Ele, poderoso aqui é Ele. Eu lembro uma vez aqui na igreja pela manhã, eu estava na igreja, de repente entrou uma irmãzinha simples e começou a tremer para falar comigo, e pastor, Deus me mandou, e não conseguia nem falar. Eu falei para ela, irmã, fica à vontade, você está falando com um homem, um servo de Deus, e a irmã pode falar à vontade. Ela calmou, tranquilizou, entregou o recado de Deus. Eu falei, eu recebo. Sabe por quê, irmão? Porque nem sempre nós estamos com a razão.
Tem hora que a gente vai estar na razão, mas tem hora que também a gente vai até abrir mão dela, para dar direito, para que não haja uma adversidade, um problema. Mas tem gente dentro de igreja que gosta de confusão, viu? Gosta de uma fofoca, de um problema, e a esse tipo de gente a gente tem que ficar esperto, porque tem a pessoa que ele age de forma inocente, porque não sabe, e tem aqueles maldosos, que estão dentro da igreja, causando problema e dissensão entre os irmãos. A esse aí a gente tem que chamar, sentar e falar o ABC da Bíblia bem certinho para ele, e mostrar, ó, aqui não é lugar de brincadeira, é assim que funciona, é desse jeito que vai fazer. Entendeu? Então, vamos tomar cuidado, muitas das vezes vamos ter que abrir mão, nem sempre nós estamos com a razão. Então o versículo que lemos aqui, de Romanos 15, 2, que fala que o forte tem que suportar o fraco, é bem interessante, que nós, e assim o nosso próximo para a edificação, nós temos a necessidade de não agradarmos a nós mesmos, e sim o nosso próximo para a edificação. Já viu isso? Você deixar de viver algo que você até está errado para edificar alguém? Você não vive para você, mas vive para os outros. Você muitas das vezes vai deixar de viver a sua vontade para fazer e ajudar alguém. Você vai dar o direito para a pessoa só para que Deus tenha misericórdia e trabalho e faça um milagre na vida dessa pessoa. Então isso é importante. Eu pergunto para você se você já abriu mão de algum direito para conservar o relacionamento com alguma pessoa. Você já abriu mão de um direito que era seu para não ter inimizade com a pessoa? Eu sei que muitos aqui e muitos que estão assistindo em casa já fez isso. E isso é algo benéfico, porque se você insistisse, o problema estava formado. Se você permanecesse, a confusão estava feita, mas você abriu mão do seu direito. Você se humilhou. Você honrou. Quem havia te desonrado, você honrou ela. Quem havia te perseguido, você honrou, abriu mão. Mas a Bíblia fala, Jesus dizendo o seguinte: os que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. Então fica tranquilo, porque Jesus não fica devendo nada para ninguém. E quando você age sabiamente como uma serva, um servo de Deus, um homem, um obreiro da casa do Senhor, Deus te exaltará no momento certo, e a vitória você vai contar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A noite são os problemas, as dificuldades que enfrentamos, mas há uma esperança ao raiar de um novo dia. A providência, a resposta, a palavra de Deus vai chegar. Talvez você está dizendo: Senhor, há tanto tempo, há tantos anos. Fica tranquilo, porque vai chegar a sua vitória. O rei vai mandar te chamar. O rei vai te mandar chamar, como mandou chamar Mardoqueu, como mandou chamar Mefibosete. Deus vai mandar te chamar, mas por quê? Não saia da posição, não saia da porta do rei, porque quando ele te mandar chamar, você vai estar na posição. Lembra de Mardoqueu? Amã passava e dizia: tu não vale nada, tu vai morrer, e vou construir uma forca para você morrer enforcado nela. E na porta do rei ele ficava humilhado, mas em oração a Deus. E a Bíblia diz que o rei, lendo as crônicas, lendo as histórias, descobriu uma linda história de alguém que havia dado livramento ao rei. Ele diz: quem é essa pessoa? E alguém diz: é Mardoqueu. E aonde é que está? Está na porta. É por isso que não pode sair da porta.
estão te pisando, estão te maltratando, estão te injuriando, estão lhe perseguindo, mas da porta eu não vou sair, sabe por quê? O rei vai mandar te chamar para sentar na mesa. E quem te humilhou? Quem armou a forca para ti? Vai ter que te colocar sobre um cavalo com vestes reais e vai ter que passar pela cidade de Suzã, dizendo: este é o homem a qual o rei quer honrar. E a forca que ele armou contra ti, ele mesmo cairá nela, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Por um caminho entrarão contra ti, e por 7 sairão, porque só o Senhor é Deus. Então, queridos e amados irmãos, não te preocupe, porque a exaltação, o soprar do nome não está no homem, está no Deus que você serve. Tem gente achando que o local é que promove, não é. Quem te promove é Deus. Quem te promove é Deus. Quem vai te fazer conhecido é o Senhor. Você não precisa atropelar ninguém, você não precisa humilhar ninguém. Fica quieto, fica tranquilo, porque a porta que ele abriu, o homem não pode fechar. Crente que tem medo do inimigo é crente que não tem certeza da salvação. Crente ungido não tem medo de nada. Crente que está cheio da unção, ele está sabendo tudo, ele aguarda tudo, ele espera tudo e faz tudo certo, porque ele sabe em quem ele é e em quem ele está crendo, confiando. Então, queridos, releva. Se alguém quis causar um mistério, você chegou lá na igreja, aquela irmã falou que não gosta de você, releva, deixa passar. Fulano falou que você só quer ser a fulana, só o fulano, deixa passar. Preocupa não. Sabe por que falam de você? É porque ninguém quer ouvir a vida dela. Você é importante. Você muitas das vezes, como José, de longe olham para você e dizem: lá vem o sonhador. E vem mesmo, cheio do poder e da glória de Deus. Talvez quando você vem chegando na casa, alguém olha e diz: já vem aquele crente. Rapaz, olha só quem é que vem ali. Olha quem entrou na igreja, olha o sapato dela. Só quer ser, não é querendo ser, é filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você não tem fé para tomar posse, alguém tem. Se você não tem fé para receber, alguém tem. Se você não tem fé para alcançar essa vitória, alguém tem e está recebendo. Vamos encerrar na quarta opção para que nós temos que fazer para relacionar. A quarta é perdoar. Perdoar. Essa palavra é a palavra do século que estamos vivendo. Muitas pessoas com o coração ferido, machucado, e Satanás conseguiu fazer do coração, que era um coração quebrantado de carne, um coração de pedra. E essa pessoa morreu espiritualmente. Essa pessoa estagnou, ela parou, o ministério ficou travado e não se abrirá se a porta da palavra não se abrir. Perdão é a chave da vitória.
Colossenses capítulo 3, 13, a Bíblia diz: suportando uns aos outros, assim como Cristo fez conosco. Devemos suportar uns aos outros. Suportar em quê? Em tudo. A chatice do irmão chato, suporta. É fofoqueiro ainda, suporta, vai suportando. Vai suportando, porque Jesus vai trabalhar. É mexeriqueiro, é intrigueiro, mas Jesus vai libertar. Suporta. Suporta. Porque se você não tiver suportar o teu irmão que está dentro da igreja, e você sai daqui para ir para outra igreja para fugir do irmão, como é que você vai para que céu que é? Porque lá no céu vai estar a multidão, e multidões de pessoas do mundo estarão presentes em um só lugar. Que tipo de céu que nós vamos? É o mesmo. Então, se você conhece alguém na igreja que ainda não está liberto, não critica ele, ajuda ele. Ajuda ele, como? Ora a Deus primeiro. Não vai conversar fiado nem falar o que não deve. Deixa que então o pastor, através do Espírito Santo, vai direcionar e vai falar. Porque tem gente que ele não tem capacidade de falar, vai lá e estraga tudo. Então, se orar e a porta da palavra se abrir e o Espírito lhe conduzir para falar, vai lá e fala, porque vai ter resultado. Quantas pessoas entraram xingando e hoje é uma bênção na igreja? Quantas pessoas que começaram mal estão bem agora? Porque teve um processo. Mas o perdão é essencial, e tem gente que não quer liberar perdão. Se você tem algo contra mim, me perdoa, porque eu te amo em Cristo Jesus. Talvez nós, como liderança, às vezes nós ofendemos sem até querer, porque isso é do ser humano. E se a gente buscar a perfeição, aonde nunca vai existir, que é o ser humano, nós vamos nos decepcionar toda hora. Então, seja um crente trabalhado, um crente formado na rocha que é Cristo. Não faz casa na areia, não, porque senão quando a tempestade chegar, cai tudo. E a falta de perdão é como casa feita na areia, não prospera. Não prospera. Todos nós somos passivos ao erro. Não existe boas amizades que nunca passaram pelos erros e falha. Por isso, o versículo diz que assim como Cristo nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. Eu quero encerrar perguntando o seguinte: o que é perdoar realmente uma pessoa para você? Eu já vi muitas pessoas dizer assim: eu vou perdoar, mas ele para lá e eu para cá. Pai do Senhor, perdoando, abraçou lá, abraçou quase com 1,5 metro de distância, pulou para cá. Nem no tempo da Covid se ouviu tanto distanciamento como para perdoar alguém. E Jesus não quer isso. Jesus quer um povo sincero, um povo que quando libera o perdão, libera de verdade, de coração. E o que é perdoar de verdade? Uma vez, no início do meu ministério, eu lembro de um obreiro na igreja. Ele sentava no altar da igreja e ele arrumou a empatia com a irmã que era missionária dentro da igreja. E ela queria ver, eu vou dizer aqui o ditadão popular, queria ver o diabo, mas não queria ver a irmã. Aí o tempo passando e falando, não sei, que eu não aguento ver, não consigo olhar para essa irmã. Não, vamos resolver isso aí, isso não é de Deus. A irmã é uma benção, você é uma benção também. Não, é mesmo, vamos perdoar. Aí foi lá e conversou, ajeitou tudo, abraçou. Aí a irmã que subia para o altar, aí ela olhava para mim e falava assim: eu não perdoei ela. Falei: não perdoou quem? A irmã lá, eu estou sentindo que não foi liberada ainda.
Vamos de novo? Vamos. Foi lá, abraçou, conversou, e a irmã, uma benção. A irmã dizia assim: irmã, fique em paz. Se precisar de mim, e quando voltava para o altar no outro culto, pastor, não perdoei ainda. Falei, então está difícil. Mas a irmã pacificamente foi lá, abraçou, e até que resolveu com oração, deu tudo certo. Mas o que é perdoar de verdade? É eu perdoar e ficar uma indiferença? Uma situação ruim entre eu e a pessoa? Não. Perdoar é você não guardar rancor. Porque eu até escrevi aqui o seguinte: perdoar significa superar, conseguir seguir em frente, mesmo com o erro que te atingiu. Perdoar é você seguir em frente mesmo com aquilo que te feriu, te atingiu. Porque perdoar é uma questão de atitude, não é sentimento. Ninguém acorda dizendo: mas hoje eu estou com vontade de perdoar o pastor Isaías. Eita, Jesus maravilhoso, e fala em mistério e pula para lá. Eu estou com vontade de perdoar o pastor Cário. Não é isso. Perdoar é atitude. Eu preciso ter atitude de dizer: eu quero perdoar. Porque não perdoar é o mesmo que você beber veneno e querer que a pessoa morra. Não perdoar é você se envenenar todos os dias, achando que a pessoa que você não gosta vai morrer. Quem vai morrer é você, quem está morrendo é você. Então, em nome de Jesus Cristo, supere as crises, supere as dificuldades. Como? Sacode o pó do vosso pé. Sabe o que Jesus estava dizendo quando ele disse: bate o pó que está nos seus pés? Jesus está dizendo assim: não desça ao nível que ele está vivendo. Não desça ao nível dela ou dele, porque o que Satanás quer é te humilhar. Já viu? A pessoa está aqui, começa a discussão, aí você começa tranquilo, vai alterando, daqui um pouco está nos tapas. Aí o diabo fala: você não é crente? Porque a primeira coisa que ele vai dizer para você, a pessoa vai dizer: você não é crente? Por que você está falando isso, fazendo isso? Por isso que Jesus diz: sacode o pó da poeira dos pés e vai, porque haverá menos rigor para Sodomas e Gomorra, para esse povo naquele dia. Agora entenda, deixa eu te falar uma coisa interessante aqui para você pegar e guardar. Talvez você já ouviu. Conta-se uma história. Um fazendeiro tinha vários animais e sentiu falta de um animal, de um cavalo que eles gostavam muito. E quando ele procurou aquele animal e não conseguia encontrar, porque nas roças, quando morre um animal, logo os urubu começam a voar e a pessoa identifica onde está o animal por aquelas aves. Passou alguns dias e nada. Mas de repente, por muito procurar, encontrar o cavalo caído dentro de uma cisterna, dentro de um buraco. Encontramos o cavalo. Então vamos lá tirar o cavalo de lá, vamos. E ajuntou aquela multidão de pessoas e tenta de um jeito, não tem como, era pesado, não tinha um guincho, não tinha nada, era na roça. E por muito tentarem, não conseguiram tirar o animal do buraco. Aí olharam para o fazendeiro com dor no coração e disse: e agora? Ele fala assim: enterra ele, vamos sacrificar, vamos acabar com o sofrimento dele. E aí todos pegaram a pá e começaram a jogar terra sobre aquele animal. E cada pá de terra que caía sobre ele, ele sacudia a poeira e subia mais um pouco. Cada pá que lançava contra a vida daquele animal dentro do buraco, ele sacudia a poeira que estava nele, e eles foi vendo que de repente o cavalo saiu. Sabe o que é isso? Vença a adversidade,
quando lhe lançarem terra, quando lhe lançarem afronta, sacode a poeira, porque isso vai te promover. Essa situação que você está enfrentando, essa humilhação que você passa, um dia vai ser o pináculo da tua vitória. Essa mesma luta, essa mesma vergonha que tu passou hoje, que você enfrenta hoje, porque a Bíblia diz que Ele vai converter a nossa tristeza em alegria, o nosso pranto em riso. Deus fará um milagre por mim, por ti. Creia somente em Deus. Fica de pé nessa noite, nós vamos orar. Abra esse fundo musical para o povo orar, irmã Helena. Eu quero te dizer, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui dizendo: eu estou pensando em parar, esse é meu último ano. Eu não vou mais ficar, não vou mais aceitar essa situação, porque eu estou sofrendo demais. Espera um pouquinho mais. Em nome de Jesus, não tome atitude precipitado, porque a Bíblia diz que quem age precipitadamente peca. E quando nós estamos vulneráveis, nós não estamos capazes de tomar atitude. E o inimigo, ele trabalha na nossa fraqueza, e quando nós estamos vulneráveis, ele chega para que nós tomamos atitude, e depois o arrependimento bate, e aí é tarde. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura no momento de fome, de cansaço, e a Bíblia diz que aquilo lhe custou a vida, porque a bênção já não era mais com ele, mas era com Jacó. Não venda aquilo que Deus te deu, não desista do seu sonho, não desista dos projetos que Deus colocou no teu coração, vai acontecer. Muitos se levantarão com paz e mais paz de terra, dizendo: esse aí já era. Talvez você olhou e disse: meu Deus, está complicado, está difícil, eu não sei se eu vou conseguir. Mas Deus, essa noite, através do Espírito Santo, manda te dizer: filho, eu ainda estou no controle dessa situação. Eu ainda estou te vendo, fica tranquilo. A minha promessa ainda está de pé. Vai acontecer milagre, meu filho, através desse testemunho. Sacode a poeira e vem. Sacode a poeira, levanta e vem. Levanta e anda. Levanta e anda. Muitos mergulharam no tanque, no agitar das águas, mas Jesus vai dizer para ele: você vai ser diferente. Levanta, toma a tua cama e vai. O milagre está chegando. A vitória está mais perto do que você pensa. O importante é começar bem, permanecer bem, terminar bem. O importante é começar no Espírito e terminar no Espírito. Fica firme com Jesus, porque a vitória está chegando para você. E não diga que não pode, porque você pode. Não diga que não consegue, porque você consegue. Porque você serve um Deus que tudo pode. Um Deus que está trabalhando em favor daqueles que amam e temem a Ele. O homem não acrescenta nada na tua vida, é Deus que acrescenta. O homem não abre porta, é Deus que abre. O homem não cura, mas Deus cura, Deus faz. Receba o teu milagre nessa noite aqui nessa igreja. Seja diferente. Relacione com as pessoas como Cristo relacionou. Perdoe quantas vezes precisar perdoar, porque quem perdoa é inteligente. Quem retém o perdão, meu Deus, só Jesus sabe o que vai ser. Pai, aqui está essa igreja, o teu povo. Entra, Senhor, com a provisão e toca a sua igreja com teu sangue e derrama sobre a tua igreja a tua unção. Abra os olhos
E como foi dito pelo apóstolo Paulo à igreja em Colosso, eu digo: abra-nos a porta da palavra. Abra a porta da palavra para esse pastor, para a minha vida. Abra a porta da palavra para esse missionário, para essa irmã, para esse irmão, para esse jovem, para esse adolescente. Abra-nos a porta da tua palavra, para que convém falar o que o Senhor quer que nós falamos, e que nós possamos agir de forma inteligente, sabiamente, falar com cada um conforme cada um deve ser tratado. Em nome de Jesus, levante as suas duas mãos para o céu, que Deus está entregando e dando sabedoria nessa noite. Deus está abrindo a porta da palavra. Sabe o que Deus está me dizendo? Que só não abre a porta da palavra para quem não tem coragem de ir. Porque se você esperar abrir a porta para ir, Deus está dizendo, quando você for, a palavra vai aparecer. A porta da palavra abre na vida de quem é ousado, quem é valente, quem vai. Quem aqui tem disposição de ir, diga: Senhor, abra minha porta da palavra. Abra, Senhor, a porta da palavra, e que eu fale aquilo que o Senhor quer que eu venha falar. Me ensina os teus princípios, me ensina e dai-me sabedoria do alto. E assim como Salomão pediu sabedoria, Senhor, eu também te peço sabedoria para administrar a obra, para trabalhar na obra, para trabalhar com os irmãos, com as pessoas, de longe ou de perto. Dai-nos essa graça e ser conosco, em nome de Jesus. Quem crê que a porta da palavra se abriu, aplauda e glorifica o nome.